Alô, você ligado no Podcast Sul, boa noite, boa tarde, bom dia. Gente, um time quando ele entra na zona de rebaixamento é fruto de muitos fatores combinados, né? Você tem questões técnicas, questões táticas, questões comportamentais, de ambiente, e você tem erros da diretoria. Né? Erros como, por exemplo, você tomar numa semana uma decisão numa direção e poucos dias depois tomar uma outra decisão na direção exatamente oposta. Né? E foi isso que aconteceu no Coritiba na situação envolvendo o afastamento de 4 jogadores, entre eles o meia Tony Anderson, afastamento e reintegração. E esse vai e vem é o mais puro suco de Coritiba de 2022. E é sobre isso que eu vou falar para você nesse vídeo, mas para que você não tenha uma indigestão com esse suco de Coritiba, não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like no vídeo, inscreva-se, ative, né, o sininho para receber as notificações, as atualizações do Podcast Sul, também para dar aquela alisada, aquela amaciada no algoritmo para que ele leve esse e outros vídeos para mais e mais gente. Bom, Coritiba começou a semana passada muito tumultuado, né, com muitas mudanças. Perdeu do Atlético Mineiro, demitiu o Morínigo, demitiu o René Simões, contratou o Guto Ferreira e no meio disso tudo afastou 4 jogadores. O Tony Anderson, o Neilton, o Pablo Garcia e o Mike. Né? Não houve um comunicado oficial, mas o que os repórteres que cobrem o dia a dia do Coritiba apuraram é que o afastamento teria sido por questões disciplinares. Né? E até em vídeos aqui no canal, eu falava que quando acontecem esses afastamentos, você tem que olhar fundamentalmente para 2 aspectos. Um aspecto técnico. Tem perda técnica com o afastamento desses jogadores? E aí, olhando bem friamente, né, para os 4 afastados. Neilton, mesmo em 2020, quando era um jogador crucial para o time do Coritiba, não entregou o que o Coritiba precisava. E agora, na volta, menos ainda, contribuiu muito pouco dentro de campo. Pablo Garcia jogou pouco e o que jogou não justificou merecer novas oportunidades. O Mike nem chance teve, né? Um jogador muito jovem, mas que está ali numa posição, né, de volante em que o Coritiba teve necessidade em vários momentos ao longo do Campeonato Brasileiro. Ele não conseguiu no dia a dia do trabalho passar para o Morínigo a confiança suficiente para merecer uma chance, uma oportunidade. E aí você tem o Tony Anderson, que tecnicamente é um dos melhores jogadores do elenco do Coritiba, mas que não vem tendo nesse Campeonato Brasileiro a assiduidade e a eficiência que o Coritiba precisa, e eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Então, tecnicamente, no duro ali, no fio do bigode, não tinha muita perda. Onde você podia ter complicação era no efeito disso dentro do elenco, que em geral bate muito mal, né, para um elenco, quando ele vê ali, quando os jogadores veem colegas, né, sendo afastados e sendo colocados para treinar separadamente, seja no mesmo turno ou em turno diferente, isso não importa. Né? E isso acaba, né, crescendo, se multiplicando, se forem jogadores, os afastados, queridos pelos demais atletas do elenco, e 2, se houver dentro do elenco uma percepção de que a punição foi severa demais diante do comportamento desses jogadores. Né? E a coisa aí nesse afastamento coletivo do Coritiba começou a feder já pouco depois de vir à tona a informação do afastamento. Né? O Neilton foi no Instagram dele para dizer que não tinha sido comunicado de por que ele estava sendo colocado para treinar separadamente, que ele vinha se dedicando, treinando diariamente, enfim, meteu a boca no trombone, né? Porque não fizeram o mínimo dentro do Coritiba de falar, Neilton, a partir de amanhã você vai começar a treinar nesses horários aqui, vai ter essas atividades, é uma programação diferente do grupo principal, porque você cometeu ato X. Neilton disse que isso não aconteceu, do mesmo jeito que o Coritiba não tinha vindo a público comunicar o afastamento, também não veio a público explicar a situação do Neilton.
O que aconteceu foi 3 dias depois o Neilton ser reintegrado e até ficou à disposição do Guto Ferreira. Se o Guto quisesse, ele tinha ido para o jogo contra o Fluminense do Maracanã. Então aí você já tem uma clara admissão de que houve erro, ou no afastamento em si, ou na dose, ou na punição em si, ou na dose de punição aplicada ao Neilton, que foi o afastamento. Foi pro jogo do Rio de Janeiro, tomou aquela sapecada do Fluminense, uma atuação vergonhosa do time do Coritiba. Entra uma nova semana e aí o que acontece? Pablo Garcia, Mike e Tony Anderson são reintegrados ao elenco do Coritiba, né? De novo, sem uma comunicação oficial por parte do clube. O que a gente tem aí informação inicialmente, né, da Nadia Mawad, da RPC, de que os jogadores foram reintegrados a pedido do elenco e do técnico Guto Ferreira, né? Então aí você tem algumas possíveis situações, né? Ou realmente teve ali o desvio, né, de comportamento, né? Os três ali admitiram a culpa, tomaram uma prensa do grupo, assumiram o compromisso de melhorar, de mudar. O grupo aceitou e vai todo mundo junto em frente. Ou teve uma compreensão, uma percepção geral de que, pô, não foi justo o que aconteceu e a gente quer os caras de volta, né? O que aconteceu na prática foi: os caras estão de volta, o Pablo Garcia, o Mike, o Tony Anderson, como também já havia voltado o Neilton. No caso dos três, a pedido do Guto, dos jogadores, né? Então, bancando, né, esse retorno e, no fim, levando a uma decisão, a uma medida num caminho exatamente oposto ao que a diretoria tinha tomado na semana anterior. Da mesma forma, né, que dias atrás tinha acontecido na questão do treinador, né? Coritiba perdeu do Santos, não vamos manter o Mourinho, é o nosso técnico, vamos até o fim. Menos de uma semana depois, perdeu para o Galo, tá fora, né? Então parece uma biruta de aeroporto, para onde o vento sopra, vão se tomando as decisões, e isso vai passando uma mensagem de que não se sabe o que se está fazendo ali no comando. Passa uma mensagem de um comando não tão firme como um clube como o Coritiba precisa em qualquer circunstância, mais ainda numa situação de luta contra o rebaixamento e, em última análise, ali no limite, bota o elenco e os jogadores, do elenco e o treinador como escudos, né, nessa situação. Voltaram porque eles quiseram e a diretoria fica lá protegida pelo elenco, pela comissão técnica, o que, aliás, é bem característico de diretoria fraca, de diretoria que não sabe o que está fazendo no comando da equipe. Entrando agora no aspecto técnico, né? E aqui não vou nem gastar energia, né, falando de Pablo Garcia, de Neilton, de Mike. Vamos direto no Tony Anderson, né? Até teve um amigo que comentou: pô, melhor o Tony Anderson aí, teve problema disciplinar, mas joga bola, do que aquele monte de anjinho que não joga nada, né? E aí você tem muito torcedor do Coritiba que vê dessa forma também, alguns mais inflamados ali até falam: pô, mas o Zé Roberto, cara, ia pra noite, passava a noite na zona e depois ia lá, metia gol em Atletiba, tudo mais. Bom, outro tempo, né? Outro futebol. E o Zé Roberto, ele é só um dos maiores jogadores da história do futebol paranaense. É o maior atacante da história do Coritiba. Quem é o Tony Anderson na história do Coritiba? Ninguém, né? Tony Anderson chegou aí outro dia, no começo do ano, bom jogador tecnicamente, foi campeão paranaense, jogando bem, mas não foi nem o protagonista do time. E no Campeonato Brasileiro, o Tony tem sido pouco assíduo, né? Coritiba tem 23 jogos no campeonato, o Tony jogou em 13. Desses 13,
Só em 4 o Tony Anderson esteve em campo por mais do que 45 minutos. Nenhum deles o Tony Anderson jogou de ponta a ponta, fez 90 minutos. Né? É um jogador que não fez nenhum gol, deu só uma assistência no campeonato no jogo contra o Santos, na derrota por 2-1. Tem 2 expulsões, ficou um tempo no departamento médico. Então o Tony Anderson do Campeonato Brasileiro é muito mais uma expectativa do que uma realidade. E o Coritiba não pode viver de expectativa, senão não vai mudar a realidade dele, que é estar na zona de rebaixamento e caminhando firmemente rumo à Série B, rumo à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então o Tony Anderson tem que aproveitar essa nova chance e jogar bola, jogar o futebol que ele já demonstrou que tem, só que com mais frequência, com mais constância. Tony Anderson tem que comparecer dentro de campo. Tony Anderson tem que entregar até a última gota, nos 90 minutos, não só metade do jogo. Não pode ser ali uma participação, só uma rapidinha, entra um pouquinho e sai. Coritiba precisa de mais qualidade técnica. O Tony Anderson tem condições de entregar, só que tem que entregar mais, por mais tempo. Senão, de nada vai adiantar para o Coritiba a reintegração do jogador Tony Anderson. Tá certo, gente? Então, valeu aí pela companhia de todos em mais esse vídeo. Não se esqueça, inscreva-se no Podcast Sul, deixe o seu like, ative as notificações para receber as nossas atualizações. Compartilhe esse vídeo, leve a mais gente esses conteúdos de qualidade do Podcast Sul. Valeu, até a próxima!